Saudações a todos. Então, nós estamos estudando os 7 saberes necessários à educação do futuro, que é um tema trazido pelo autor Edgar Morin. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre os 3 primeiros, um total de 7. E então, vamos falar hoje sobre os 4 restantes, certo? Então, o tema de hoje ele tem a ver com ensinar a identidade terrena. Então, nós vivemos uma imensa comunidade. Nós temos, então, um tipo de um destino comum, né? Então, é importante a gente entender esse conceito, essa ideia de indivíduo, sociedade e espécie, né? Que nós vivemos em interações, nós vivemos num todo, né? Nós não vivemos isolados, nós não vivemos em ilhas, nós dependemos um dos outros nessa interação, nessa vivência humana na Terra. E aquilo que prejudica determinado grupo de pessoas, determinado continente, determinada região, acaba prejudicando o todo. Então quando a gente fala em ensinar a identidade terrena, mostrar que não existem grupos, sejam eles políticos, étnicos, religiosos, que sejam superiores aos outros, mas pensar que nós somos uma coisa só, nós somos uma humanidade e por mais que hajam diferenças, é importante que haja respeito à dignidade humana, bom senso, equilíbrio e, acima de tudo, que nós possamos viver de uma maneira civilizada, viver com civilidade no mundo, na sociedade como um todo. Então, quando a gente fala em ensinar a identidade terrena, é importante que nós dependemos uns dos outros, entra também a questão ambiental, que quando a gente destrói, quando é destruído o meio ambiente em qualquer parte do planeta, ocorre poluição, destruição, isso aí vai estar interferindo no todo. Então é importante a gente pensar que nós temos um destino comum e é importante a gente poder zelar, né? A gente poder se proteger de vários perigos que estão aí assolando a humanidade, como armas nucleares que têm um potencial para destruir não uma vez a Terra, mas várias vezes o planeta Terra, a crise ecológica que promove o aquecimento global, novas doenças, até uma pesquisa que eu fiz antes de existir pandemia, já se falava do perigo de novas doenças, antes de existir esse atual momento de pandemia, mesmo porque nós já tivemos pandemias em outros momentos da história, mas esse atual momento de pandemia, que tem como consequência da pandemia muitas pessoas que se sentem solidão, angústia, medo, ansiedade. Então, por isso que é necessário cuidarmos um dos outros. É uma crise, na verdade, uma crise da modernidade que a gente está vivendo, né? A fome, a pobreza, a miséria, a desigualdade social, isso aí impede que a humanidade evolua. E no caso da sociedade brasileira, é preciso entender que quanto mais pobreza, desigualdade social e miséria nós tivermos, mais violenta será a sociedade. Então a pobreza, a miséria e a desigualdade extrema, ela acaba fazendo da sociedade cada vez mais um lugar inóspito, né? O ponto número 5, enfrentar as incertezas, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o que a história nos reserva. Ninguém aqui é mãe de Ná, ninguém aqui prevê o futuro, né? Nós vivemos dia a dia de uma maneira objetiva, mas nós temos que enfrentar diariamente as incertezas em relação ao amanhã, e o momento de pandemia reforça isso, né? Essa ideia que nós temos que estar sempre enfrentando de várias a gente não sabe exatamente, principalmente dentro do atual contexto, quais serão os desdobramentos, se a pandemia vai encerrar breve, se vai ter uma segunda onda, se a vacina vai dar certo, o que vai ser do mundo do trabalho daqui para frente. E outra coisa também, quando a gente fala desse tema da incerteza, também quando aproveitar esse mesmo link, essa mesma ideia, e pensar a escola, que geralmente na escola é ensinado sempre as certezas absolutas, se ignorando o inesperado, o erro, aquela coisa fora da curva. E muitas das vezes o errar não é tolerado, ele não é aceito. E muitas vezes você poder acertar no conhecimento, no estudo, na pesquisa, você está suscetível a erros, que muitas vezes vai ser o caminho que vai te conduzir para que você acerte. É muito interessante, por exemplo, um projeto de pesquisa.
todo mundo quer escrever um projeto de pesquisa, um TCC redondo, que você comece de uma maneira e vá direto, início, meio e fim, retão, né? Mas muitas das vezes nem sempre isso acontece. Às vezes tem um capítulo que não cabe, que não dá, você tem que repensar, refazer, um capítulo que deu errado, e aí você tem que buscar um outro, então e de repente surge uma ideia melhor do que a anterior. Então a gente não pode desconsiderar que o processo de erro e acerto às vezes é necessário. É claro que a gente usa a experiência, usa o conhecimento, os saberes para poder facilitar a nossa trajetória, mas às vezes a gente acaba tendo que lidar com essa questão do erro, mesmo porque nós somos falíveis, nós somos falhos, nós temos as nossas limitações e o erro também faz parte do processo. Ensinar a compreensão é o ponto número 6 desses 7 saberes. É compreender o outro e compreender o eu, compreender a mim mesmo. A compreensão favorece o pensar, né? Ou seja, questões pessoais e as questões globais. Faz-se necessário compreender o outro para que nessa troca sejamos compreendidos. Interessante isso, né? Compreender o outro para que nessa troca sejamos compreendidos. Tem uma frase ali do Mohan, no livro lá na página 100, que diz: se descobrirmos que somos todos seres falíveis, frágeis, insuficientes, carentes, então podemos descobrir que todos necessitamos de compreensão mútua. Esse é um artigo que está em falta na sociedade. Compreensão. Né? Às vezes o aluno traz um problema, uma demanda pessoal, e às vezes o professor precisa ter empatia e compreensão para poder lidar com isso e entender, e vice-versa também. O aluno, a turma também conseguir olhar o professor ou a professora como um ser humano também, falível, com suas limitações, e que através do diálogo é o melhor caminho para poder aparar as arestas e poder seguir em frente. Né? Mas a compreensão realmente é algo difícil. É muito complicado essa questão da empatia hoje em dia, se colocar no lugar do outro. A primeira tendência geralmente é o apedrejamento em tempos de internet, né? O linchamento virtual, o assassinato de reputações são as ferramentas dos nossos dias. Agora, empatia, tolerância e respeito, uma pessoa que tem essa característica é alguém que está, eu ia dizer, em outro, eu ia dizer assim, está num outro estágio espiritual, outro estágio da vida. Mas existem esses seres iluminados, porém eles são cada vez mais raros. E o último, que envolve a ética, o último dos 7 saberes, a ética do gênero humano, que deve conduzir o homem a um caráter sociável e humanizado. Por incrível que pareça, chega um momento que a gente precisa vir aqui e falar sobre a necessidade de ter uma consciência humana. Parece que a gente tem a necessidade de, no ensino da ética do gênero humano, o futuro da humanidade depende de como o homem vai construir o seu caminhar, de como vai construir então a sua trajetória. Então, por incrível que pareça, parece que a gente tem que humanizar o ser humano, né, nos dias de hoje. A gente tem que retomar valores de compreensão, valores de diálogo, de pensar as nossas aptidões individuais, coletivas, naquilo que a gente pode contribuir para o todo, né? O que nos diferencia, né, de outros grupos, de outras espécies, de outros animais? O ser humano é um animal racional, diferente dos outros, né? O que tem na nossa gênese, né? O que tem na questão, aquilo que nos faz humanos, né? Aquela questão do sentimento, né? Algo que nos faz humanos, a questão da arte, aquela questão de poder utilizar um pensamento lógico, a questão da racionalidade, da inteligência. Então parece que são coisas que têm ficado de lado em nome da barbárie, da violência, da truculência, da agressividade, conforme eu falei há pouco, do assassinato de reputações, da calúnia, do mal dizer, né? Então eu acho que tem tantas coisas boas que o ser humano precisa cultivar, e na escola isso é muito importante, a gente poder fomentar esse tipo de apreço, né? Da criança ter respeito pelo coleguinha, o professor ter respeito pelo seu colega, professor, pela sua classe, pelos pais dos alunos, os pais dos alunos respeitarem os professores, e a gente conseguir construir uma sociedade mais harmônica e que funcione de uma maneira melhor do que aquilo que nós temos hoje. Então a gente falar hoje em respeito, tolerância, empatia, parece uma coisa de outro planeta, porque realmente parece que essa ética do gênero humano tem sido deixada de lado. Então olha só que situação difícil, que situação absurda. A gente tem que resgatar uma coisa tão óbvia e tão elementar.
né? Então, dentro desses 7 saberes, então, a gente pode finalizar, cada um deles traz uma contribuição, mas e tem a ver com conhecimento, leitura, sabedoria, aprendizado, mas também tem a ver com a questão da gênese, a questão do resgate de valores humanos, que é fundamental para que a gente possa prosseguir daqui para frente e superar essas atuais dificuldades que nós temos no mundo. Então, espero ter contribuído com vocês. Vamos estar pensando e meditando não só a respeito dos 7 saberes, mas sobre esse atual momento e como nós temos sido, né, seres humanos nesse mundo, nos locais onde a gente passa e que a gente pode fazer para contribuir, para melhorar a jornada, né, no mundo daqueles que passam pela nossa vida e até mesmo a nossa caminhada.